Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o teacher Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Por falar nisso, a nossa aula de hoje é de revisão e, posteriormente, aí, a avaliação. Olha só, então na primeira parte da aula nós vamos trabalhar aí a revisão, posteriormente a nossa avaliação. Vamos iniciar a nossa aula de hoje? A nossa revisão inicia, então, falando de algumas perguntinhas que são fundamentais, e são muito importantes mesmo, para a gente estabelecer aquele primeiro contato, aquele primeiro diálogo ali. São perguntas, então, que nós vamos utilizar quando nós estamos conhecendo alguém, e são normalmente aquelas perguntas que nós utilizamos para estabelecer ali um diálogo. Então, são essas perguntas. Where are you from? De onde você é? É a nossa primeira pergunta. A segunda, how old are you? Quantos anos você tem? Ou então, qual a sua idade? E por último, what's your name? Qual é o seu nome? Repare que essas informações, essas perguntas e as respectivas respostas, elas estabelecem um diálogo quando a gente está conhecendo alguém. Então, a pergunta que nós sempre vamos fazer quando nós estamos conhecendo alguém e queremos saber de onde essa pessoa é, será where are you from? Uma informação. Essa pergunta, where are you from? Eu estou falando de you, você. Então, essa pergunta é utilizada quando eu estou falando diretamente com o meu interlocutor e ele vai me responder em primeira pessoa. I am from, eu sou de determinado lugar. Quando eu quero saber de onde determinada pessoa é, mas não está junto de mim, eu vou só modificar ali, então, o meu sujeito, o meu pronome. Quando eu pergunto para você de onde você é, você vai responder, eu sou de determinado lugar. Agora, quando eu pergunto para você sobre uma terceira pessoa, aí eu vou ter que modificar, então, o meu pronome ali, o meu sujeito, tá certo? Pergunta, how old are you? Quantos anos você tem? Para saber a idade de alguém, eu vou sempre fazer essa pergunta. No entanto, é uma pergunta que será sempre direcionada à primeira pessoa, aquela pessoa que está conversando com você, o teu interlocutor. E a resposta vai ser I am tantos anos. Mas se eu quiser saber a idade de uma outra pessoa perguntando para você, eu vou utilizar então um outro pronome, tá certo? A pergunta what's your name? Qual o seu nome? Então a pergunta aí que vocês vão responder também em primeira pessoa. My name is, meu nome é fulano de tal. Essas perguntas, então, elas são sempre utilizadas quando o meu interlocutor estiver falando comigo, e o diálogo se estabelece entre os dois. Mas se eu quiser perguntar, saber uma informação sobre uma terceira pessoa, eu tenho que modificar, então, esse pronome, tá certo? Então, where are you from? De onde você é? How old are you? Aliás, qual a sua idade? Quantos anos você tem? E what's your name? Qual é o seu nome? Tá? São as perguntas que nós utilizamos aí sempre com o meu interlocutor, nesse diálogo que estabelece entre você e o seu interlocutor. Tem from, a palavrinha from, aqui é sempre uma pergunta para saber a origem de onde determinada pessoa vem, tá certo? Vamos saber um pouquinho mais sobre de onde uma pessoa é, olha só. Where are you from? I'm from Brazil. Where is he from? He's from Amazonas. Where is she from? She is from Cameroon. Então, essas perguntas ali que nós vimos no nosso vídeo são perguntas que nós utilizamos quando queremos conhecer alguém, Quando nós estamos conhecendo, saber de onde determinada pessoa é. Se eu for perguntar para o meu interlocutor sobre uma terceira pessoa, eu vou perguntar he ou she. Where is he from? De onde ele é? Repare, eu estou perguntando para você sobre uma terceira pessoa. Então, eu devo utilizar o he. E essa terceira pessoa, claro, é ele. Se eu quiser saber quem é ela, eu vou perguntar who is she from? De onde ela é? Aí você vai me responder também she is from, ela é de determinado lugar, tá bom? Então, só cuidado. Se você está perguntando para o seu interlocutor, você vai utilizar where are you from? Se você está perguntando sobre uma terceira pessoa, você vai ter que colocar essa terceira pessoa aqui na pergunta, he ou she, tá bom? Pois muito bem, a gente vai ver agora mais algumas perguntinhas aí, só que relacionados a saber a idade de alguém. E daí prestando atenção também nessa mudança que ocorre entre perguntar para o meu interlocutor ou então sobre uma terceira pessoa. Acompanhe. Então, how old are you? Qual é a idade? Quantos anos você tem?
Essa pergunta, então, é padrão. How old are you? Quantos anos você tem? Supondo que você está falando diretamente com o seu interlocutor. Daí ele vai responder sempre em primeira pessoa, né? I am 17 years old. Eu tenho 17 anos de idade. Pois muito bem. Uma outra informação. Para saber, gente, a idade de alguém, né? Aliás, para você falar a sua idade, você nunca vai utilizar o verbo have, tá? Have é igual a ter em língua portuguesa. Na língua portuguesa nós falamos assim, eu tenho, olha só. Se você fizer uma tradução literal, você deveria utilizar o have, né? Eu tenho 17 anos de idade. Só que na língua inglesa eu não utilizo o verbo have para responder a idade. Eu vou utilizar sempre o verbo to be. I am 17 years old. Eu tenho, né? Eu estou nos 17 anos de idade. Então é mais ou menos essa tradução. Então eu substituo tenho por estou. Quer dizer, eu estou nessa idade, tá? Eu estou nos 17 anos de idade, nesse período, né? Nesse intervalo, né? Vamos supor, desde o seu aniversário até o seu próximo aniversário, esse período todo é o período de 17 anos. Então é mais ou menos nesse sentido, só para a gente memorizar. Vocês nunca vão utilizar, então, o verbo have para responder a idade. Eu tenho, porque a gente leva, né? Às vezes a gente traduz literal, de forma literal, né? Para o português e fazendo essa mudança, né, do inglês para o português, a gente acaba utilizando have. Mas não, eu vou sempre responder com o verbo to be. I am, eu tenho tantos anos. He is, ele tem tantos anos. Olha só, how old is he? Quanto velho, então, qual a idade dele? Quantos anos ele tem? Ó, eu tô perguntando para você, né, sobre ele. How old is he? Quantos anos ele tem? Aí ele vai responder, né, também sobre ele. He is, olha só o verbo to be. Não é have, não é has, não é nenhum desses, tá? É is, verbo to be. He is 18 years old. E por último nós temos how old is she? Quantos anos ela tem? De novo, verbo to be aqui, ó. She is, ela, né, está nos 20 anos de idade. Claro que na língua portuguesa, quando a gente fala para o português, a gente vai utilizar o verbo ter, né? Ela tem 20 anos de idade. Mas na língua inglesa não é dessa forma, tá? Eu vou utilizar sempre o verbo to be. Outra situação, olha só. How old are they? Quantos anos eles ou elas têm? Lembrando que they significa eles ou elas. Então, quantos anos eles ou elas têm? Mais uma vez o verbo to be. Então, você não pode utilizar o have aqui também, tá? É proibido utilizar o verbo have para falar idade. They are, eles têm 23 anos de idade, né? Eles ou elas, aí depende do contexto, né? Então, eu nunca vou utilizar o verbo have, tá? Embora na língua portuguesa eu vá traduzir dessa forma, mas na língua inglesa é sempre o verbo to be, ser ou estar, tá bom? They are, eles estão, então, naquele período de 23 anos de idade, tá bom? Pois bem, agora a gente vai se debruçar sobre a pergunta que introduz o nome de alguém. Vamos lá? Olha só, para saber o nome de alguém, então. What's your name? Qual o seu nome? What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? Olha, eu estou perguntando sobre você, né? Primeira pessoa ali, que está na minha frente. What's your name? Qual é o seu nome? Você vai responder em primeira pessoa. Meu nome, my name is Solomon, ok? Agora eu quero perguntar sobre uma terceira pessoa, vamos dizer, para o Solomon, né? Eu estou conversando com o Solomon e eu quero saber qual é o nome daquela outra pessoa. Então eu vou perguntar para saber, né, o nome de um menino. What's his name? What's his name? Qual é o nome dele? Aí ele vai responder o nome dele, his name, né, o nome dele. O nome dele é Pedro. His name is Pedro. Repare que a pergunta é sobre uma terceira pessoa e a resposta também vem sobre uma terceira pessoa. What are their names? What are their names? Qual é o nome deles? O nome deles, their names are Pedro and Solomon. What are their names? Qual é, né, o nome deles? Quais são, né, os nomes deles, né, dessas pessoas mais de um? Their names, o nome deles, tá? São Pedro e Solomon, tá certo? Então repare que a pergunta padrão é what's your name? Qual é o seu nome? Mas aí se eu quiser saber o nome de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, tanto de singular ou plural, né? O nome deles ou delas,
ou dele ou dela, eu vou utilizar então o pronome corretamente, tá certo? A pergunta é padrão, facilita bastante, né, para a gente memorizar, mas aí a gente precisa também ter em mente que para saber o nome de uma terceira pessoa, eu vou mudar ali o pronome, tá certo? De qualquer forma, quando você estabelece a pergunta para o seu interlocutor, a pergunta continua sendo What's your name? Qual é o seu nome? Ok? Então, já vimos várias perguntas aí, né, para saber de onde uma pessoa é, qual é a idade e também o nome dessa pessoa. Agora a gente vai ver um outro tópico gramatical, que é os pronomes, né, que são, na verdade, os pronomes demonstrativos. Lembram? Pronomes são uma classe gramatical e uma classe gramatical que a sua classificação depende da sua função dentro do contexto ao qual ele está inserido. No caso dos pronomes demonstrativos, eu utilizo para demonstrar, para mostrar, para apontar algo, tá certo? Nesse caso aqui, eu vou utilizar o this, e aqui eu reitero, as palavras em língua inglesa com inicial em TH tem som de D. Som de D, portanto, não é this e não tis ou qualquer outro som. This, this, é sempre um som próximo ao D, tá? This e não tis ou qualquer outra pronúncia, tá certo? Isso vale para a grande maioria das palavras em língua inglesa que tenha início com TH. Tem som de D, ok? Então, usados para apontar objetos ou pessoas que estejam perto, distância ou tempo, equivale a isto, este ou esta. Então, eu vou utilizar o this para apontar algo que está perto do falante, está perto de mim. E ele equivale, tem a sua tradução a isto, este ou esta, tá certo? Então, todas as vezes que eu for apontar algo em língua inglesa, eu vou utilizar o pronome demonstrativo this, desde que isso esteja próximo de mim e seja uma coisa só, tá certo? Seja apontando a mesa, a cadeira. São elementos únicos, singular. Eu vou utilizar o this. E, claro, estão perto do falante. Agora, se eu for apontar sobre algo que está longe, aí eu vou utilizar o that, que eu vou mostrar agora. Olha aqui. That, então, usado para apontar objetos ou pessoas ou qualquer coisa que esteja à distância, tanto no tempo quanto no espaço, né, referente à distância mesmo ou tempo. Equivale àquele, aquela, aquilo, tá certo? Então, this eu vou utilizar para algo que está perto, tá? Tanto no tempo quanto no espaço, né? Quando eu me refiro a um período de tempo muito próximo do momento onde eu estou falando, vou utilizar o this. Se eu for apontar algo que está perto de mim, eu vou utilizar this. Agora, se eu for apontar algo que está mais distante, eu vou utilizar that. Ou então, se eu quiser me referir a uma data anterior, né, muito distante em relação ao momento atual que eu estou falando, eu vou utilizar o that, tá certo? Pronomes demonstrativos tem dois. This para perto, seja tempo, seja distância, e that para apontar algo à distância, tanto no tempo quanto no espaço, ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Então, close in distance, perto na distância, né, relacionado à distância. Do you see this book on the table? Você vê este livro, então eu estou apontando, está muito próximo de mim. Você vê este livro em cima da mesa? It's my favorite, é o meu favorito. It's my favorite. Então repare que estou apontando algo próximo de mim na distância, relacionado à distância. Agora, perto de mim em relação a tempo, time. This morning, então repare, essa manhã, né, então há um período de tempo próximo. This morning, essa manhã, eu vi a beautiful sunrise. Eu vi, então, um lindo nascer do sol. Sun é sol, rise, levantar, né? Então, o ascender, o levantar do sol seria, então, aquele momento da manhã onde o sol está aparecendo no horizonte. Então, this morning, esta manhã, eu vi a beautiful sunrise. I saw a beautiful sunrise. Essa manhã eu vi um lindo nascer do sol. Repare que é um período de tempo próximo do meu momento de fala, portanto, this. Agora, se eu estivesse falando de um tempo mais anterior, né, do que essa manhã, né, um tempo mais distante, alguns anos atrás, eu deveria utilizar, então, o that, ok? This eu utilizo tanto para tempo quanto para distância próximo do momento ou do local onde eu estou. Aí o that eu utilizo na outra situação que eu vou mostrar agora. Far in distance. Far é distante. Far in distance. É distante, né? Então, algo relacionado à distância, para mostrar algo à distância. Do you see that mountain? Você vê aquela montanha in the. Olha a palavrinha iniciando com TH, som de D. The
Distance. Você vê aquela montanha lá na distância, né? A distância. It's the, tá? Não é che, é the, som de D aqui, tá, gente? TH no início tem som de D. The highest in the, mais uma vez o TH, o som de D. Highest in the region. Então, você vê aquela montanha à distância? É a mais alta na região. Eu estou apontando algo à distância, então that seria aquela, né? Já que eu estou falando de montanha, aquela. Far in time, distante no tempo. That was the best concert I ever attended, even though it was years ago. Então, aquela, ó, that, som de D aqui, tá? That was, aquela foi, aquele, na verdade, né? Então, that aqui, ele vai ter som de aquele, né? Que já que eu tô falando de um concerto. Aquele concerto foi o melhor que eu participei. To attend quer dizer estar presente, participar. Que eu participei, mesmo sendo tantos anos atrás, tá bom? Então, repare que aqui eu utilizei o that para apontar algo à distância no tempo, né? Aquele foi o melhor concerto que eu participei, mesmo sendo tantos anos atrás, ok? Então, eu vou utilizar o that para falar, para apontar algo distante, tanto no tempo quanto no espaço. Vamos falar agora sobre adjetivos, né? Que é uma outra classe gramatical, tal qual pronomes, verbos e tudo mais. Os adjetivos, então, são palavras que nós usamos para dar características / qualidades a um substantivo. Em resumo, adjetivos são qualidades boas ou ruins atribuídas a alguém ou a algo. Ponto final. Tudo que estiver qualificando um indivíduo, um ser, é um adjetivo, naquela situação. E aqui eu chamo a atenção para analisar o contexto. É o contexto, tá, que vai indicar ali se aquela palavra está funcionando como um adjetivo, está qualificando, tá? Porque às vezes eu posso ter uma classe gramatical, um substantivo, por exemplo, sendo utilizado para qualificar um outro substantivo, por exemplo. Aí, nesse caso, esse substantivo que está na função de qualificador é um adjetivo. Então, temos que olhar sempre o contexto. Mas, independente disso, todas as qualidades são sempre adjetivos, ok? E a gente tem que olhar sempre o contexto no qual eles estão inseridos. Há algumas palavras que são, de fato, qualidades mesmo por origem, são adjetivos, mas tem outras que assumem essa função a depender do contexto da situação. Vamos ver exemplos. Olha só, eu tenho the graceful swam, glide across the tranquil lake, captivating all who watch it. Então, o gracioso, cheio de graça, né, o cisne cheio de graça, o gracioso, deslizou no lago tranquilo, cativando todos que o assistiam. Eu chamo a atenção aqui, gente, para a situação onde o adjetivo vem antes do substantivo. Então, graceful é o adjetivo, ele está qualificando. Qual é a qualidade do cisne? É ser gracioso, certo? Então, o adjetivo sempre vem antes do substantivo. Essa é uma das regras, tá, da estrutura da língua inglesa, ok? Quando eu tenho um substantivo e um adjetivo, né, aliás, um adjetivo qualificando o substantivo, ele vem antes, tá certo? Então, a qualidade vem antes do substantivo. É uma regra de estrutura de língua mesmo, tá? Sempre acontece isso, exceto quando eu tenho um verbo to be. Quando eu tenho o verbo to be, ele é um verbo de ligação. Ele não tem muita função ali, mas ele vai ligar um substantivo, que é, via de regra, o sujeito, é de quem eu falo, daquilo que eu falo dentro do contexto, a uma qualidade atribuída a ele. Ele só faz essa ligação, ele fica no meio, tá certo? Aí nós temos o adjetivo aqui, um predicativo do sujeito, que é uma qualidade atribuída ao sujeito, né? Mas, de qualquer forma, ali ele está na função de adjetivo. Olha o exemplo. The whale is a heavy animal. The whale, então, é o substantivo, né, a baleia. E aí eu tenho o verbo to be, is, é, esse é um verbo de ligação, heavy animal. Heavy animal, então, é o adjetivo. Outro exemplo. A first lion roared mightily, asserting his dominance over the vast savanna. O feroz leão, né, o leão feroz, a gente fala em português, mas em inglês, o feroz leão, né, ele rugiu poderosamente, certificando, garantindo sua dominância sobre a vasta savana. Repare na posição entre adjetivo e depois o substantivo também, tá? O adjetivo vem sempre antes do substantivo, exceto quando tem o verbo to be no meio. Continuando agora. Graceful swam. Então, eu tenho esse exemplo aqui, ó. O adjetivo vem antes do substantivo, exceto quando eu tenho o verbo to be. Eu tenho substantivo, verbo to be aqui, verbo de ligação,
e uma qualidade aqui atribuída a esse sujeito aqui, que é o adjetivo, nesse caso, heavy animal. E por último eu tenho first lion, qualidade, feroz, lion, o substantivo. O adjetivo então vem sempre antes do substantivo, exceto quando eu tenho o verbo to be, que vai ser sempre um verbo de ligação, ligando esse sujeito, né, esse substantivo a uma qualidade dele, tá certo? O verbo de ligação só conecta sujeito a uma qualidade desse sujeito, ou seja, substantivo a um adjetivo. Aí, nesse caso, o substantivo vem antes do adjetivo, contrariando a regra geral. Tá bom, gente? Espero ter ficado bastante claro aí, né, nessa primeira parte da revisão, tudo aquilo que nós vimos ao longo da unidade. A gente se vê por aí.